a nossa próxima palestra, nós convidamos o Dr. Gaspar Moreira, que é advogado e contabilista, sócio do escritório Moreira Advogados e Consultores, e que é especialista em direito tributário pela PUC de Campinas. Ele também é especialista na área de processo administrativo paulista, com foco no ICMS, membro da Associação Paulista de Estudos Tributários e do Instituto Brasileiro de Direito Tributário. Por favor, doutor Gaspar Moreira, queira ocupar esse microfone para a sua palestra. Seja bem-vindo. Boa noite, agradeço muito a oportunidade de falar de um assunto intrigante, polêmico e de muito interesse dos empresários do setor, que é a parte de ICMS incidente nas telecomunicações, em especial nas operações de SLE e SM, Serviço Limitado Especializado, Serviço de Comunicação Multimídia, provedores de internet. Vou começar minha palestra, agradecer ao Dr. Dani Avanzi, que me deu essa oportunidade. Espero que adicione as informações que eu falar aqui, adicione no dia a dia dos senhores. Então, vamos começar rapidamente com a parte da importância do gerenciamento tributário. Gerenciamento tributário nada mais é que são as boas práticas para evitar uma autuação. Alguns chamam de compliance, outros chamam de planejamento tributário, outros chamam de elisão fiscal. Todos, na verdade, são meios pelos quais você evita, né, uma fiscalização desnecessária que prejudique muito o capital de giro das empresas e o fluxo de caixa. Então, fiz um roteirinho aqui, vou falar rapidamente para não ficar um pouco cansativo. O fundamento legal, vou dissecar um pouquinho o ICMS telecomunicação, para a gente ver exatamente os recortes necessários para ver a sua incidência. E a parte do diferimento também, que está previsto no regulamento do ICMS, que, no caso, é muito interessante para as empresas, porque elas passam o pagamento do imposto para o consumidor final. Então, aí vocês vão economizar 25% de ICMS. Eu acredito que seja bem interessante. Bom, o fundamento legal do fato gerador do ICMS... Opa, obrigado. Bom, gente, como eu estava comentando, que eu fiz um breve introito, estamos falando do gerenciamento tributário na incidência de ICMS nas operações limitado, especializado e comunicação multimídia. O roteiro, como eu falei para vocês, vamos falar um pouquinho de fundamentação legal, um pouquinho das práticas e também a parte de diferimento do ICMS no estado de São Paulo, tá? Porque é o regulamento do ICMS no estado de São Paulo. Bom, a legislação, ela é um pouco extensa, é específica, ela está prevista na Constituição, no artigo 21, inciso 21, inciso 11, 155, inciso 2 da Constituição, e no regulamento do ICMS, no anexo 17. O fato gerador do ICMS Comunicação, ele se dá objetivamente na efetiva prestação de serviço, e não a simples colocação da disposição de algum serviço acessório. Nada vincula a atividade meio e a atividade fim. O fato gerador do ICMS é prestar serviço de comunicação. Simples assim. Mas ofereceu rádio, ofereceu aparelho, não incide. Incide apenas na efetiva prestação do serviço do ICMS. São 4 elementos: fonte emissora,
fonte receptora, mensagem e o prestador de serviço. Só vai haver a obrigação de pagar o ICMS em cima da prestação de serviço. Não adianta nada você ter uma fonte emissora, uma fonte receptora, uma mensagem, e você não ter a prestação de serviço. Incide sobre a prestação onerosa do serviço. A regra matriz de incidência do ICMS tem alguns critérios para você interpretá-los, né? O critério material, especial e temporal, e o pessoal e o quantitativo, base de cálculo e alíquota. Ela é um pouco técnico, tá? Eu vou passar esse slide, ok? Agora vamos definir um pouco o que é ICMS na SLE, limitado especializado, e o ICMS, Serviço Comunicação Multimídia. O que caracteriza o SLE é uma prestação, né, para a pessoa jurídica ou pessoas naturais determinadas de acordo com a sua destinação, diferentemente com a SCM, Serviço de Comunicação Multimídia, que já é aberta a um público indeterminado. Agora vamos falar um pouquinho do diferimento do ICMS. Ele está previsto no anexo 17 do Regulamento do ICMS no Estado de São Paulo. E no artigo 8º e 9º, que tratam das condições, fala que a empresa de telecomunicações ela tem direito a um regime especial requerido ao Estado para diferir o pagamento do imposto. Isso é feito, atende a alguns requisitos, né? Entre eles estão elencados aqui. Difere para o prestador usuário final e, como prevê a legislação, esses dois serviços em especial estão albergados nesse regime. Lembrando que é um regime especial, que é um pouco político, então é necessário requerer junto ao posto fiscal, no caso da jurisdição fiscal, cumprindo os requisitos que eu vou falar agora. Tem as condições. As condições é que, logicamente, tem a licença e a concessão da Anatel, que é imprescindível nesse regime especial, e também que o consumidor final esteja situado aqui no estado de São Paulo. Então, essas aí são condições para que esse regime especial, esse benefício seja deferido, né? Agora, em outubro, saiu um decreto que também incluiu outros tipos de serviço. O serviço comutado, né? O serviço de telefone comutado, eu não lembro direito as iniciais. E isso aí saiu recente, saiu agora em outubro. E as principais condições são que elas sejam detentoras de concessão e licença, como eu falei, que tenham autorização da Secretaria da Fazenda através daquele requerimento junto ao posto fiscal, e também lembrando, né, fato gerador de ICMS, prestação onerosa de serviço, que a prestação seja mediante pagamento, logicamente previsto em contrato de concessão ou contrato com o prestador de serviço propriamente dito. E que também o usuário final seja aqui no estado de São Paulo. Bom, eu trouxe um julgado só para a gente fazer uma linha do tempo, antes de 2008 e depois de 2008. Antes de 2008, a gente tinha que, para requerer esse regime especial, a gente não precisava individualizar na nota fiscal o número do contrato, nenhum relatório de tráfego, nenhuma dessas informações. Isso antes de 2008. Está previsto num convênio ICMS, convênio CONFAS. Os secretários da Fazenda de todo o Brasil se reúnem, entram, entre aspas, num acordo para autorizarem os estados participantes a
fazer uma tributação favorecida, o que a gente chama de regime especial. Antes de 2008, de acordo com esse julgado, que foi julgado agora em 2011 e relativo a 2007, operações de 2007, prevê que não precisava destas formalidades. E ressaltou no mesmo acórdão, que é uma decisão de segunda instância, que depois de 2008 realmente precisa individualizar na nota fiscal o número do contrato, individualizando também relatório de tráfego de dados, entre outras informações específicas. Também o julgado, também julgado em 2011. E as boas práticas. Sempre agora, desde que as operações sejam depois de 2008, sempre na nota fiscal individualizar o número do contrato e todas as relações de comunicação, especificando o que é prestar serviço de comunicação, efetivamente prestado. E inclusive no setor jurídico de vocês, é interessante também que esteja previsto no contrato exatamente discriminando o que seja realmente serviço de comunicação, para fins de incidência de ICMS. Pegando um pouco o link, o Dani me pediu para fazer alguns comentários do FUST e Funtel. O FUST é um fundo de universalização das comunicações, que, na verdade, com todo respeito, não tem a destinação a que ele foi feito. A abrangência dele é quase uma folha, e entre o texto está lá que incentivo à biblioteca, à saúde, totalmente desvinculado do contribuinte, que o contribuinte são as empresas de telecomunicação. Por isso, alguns juristas falam que o FUST é inconstitucional. É inconstitucional. Inconstitucional porque não tem a destinação devida, quem suporta esse ônus tributário é o contribuinte de telecomunicações e não a sociedade como um todo, uma vez que saúde e educação é obrigação do Estado. Exatamente. E o Funtel também, apesar de ele estar delineado como incentivo ao desenvolvimento tecnológico, ele tem algumas particularidades também que o viciam de patente inconstitucionalidade. Dentre elas, fala sobre incentivo à competitividade, a recursos humanos, quando, na verdade, todos nós sabemos, os senhores sabem, que a competitividade hoje em dia é o que mais tem, principalmente nessa área de telecomunicações. Ela é prevista numa lei federal, a alíquota do FUST, no caso do FUST, é 1% em cima da receita bruta, excluindo o ICMS, o PIS e COFINS, enquanto que a Funtel é 0,5% sobre a receita bruta, 0,5% sobre a receita bruta e sem inclui, no caso, o ICMS, o PIS e a COFINS. Também, nesse caso, também, incentiva as boas práticas também, na nota fiscal também, explicitar o número do contrato, redigir bem o contrato, especificando exatamente o que é serviço de telecomunicações. E, enfim, senhores, mexer com o poder público é complicado. Nem vou entrar muito no mérito da Anatel, mas o poder público é arrecadar. Então, o empresário que não abre o olho, ele está à mercê sempre do fisco, entendeu? Então, o que eu recomendo aos senhores é conversem bastante com o seu contador, conversem bastante com seus advogados. Não tenham medo de perguntar para os advogados, porque se caso eles não souberem, eles vão pesquisar, eles vão achar a resposta. Tudo baseado na doutrina, na lei e na jurisprudência. E agradeço a atenção e a paciência de todos.
agradecemos aqui, a Arabras agradece a palestra didática muito clara do Dr. Gaspar Moreira, especialista em Direito Tributário pela PUC de Campinas.